Pois bem, boa tarde, boa noite, saudações de forma geral. Primeiro, agradecer à professora Roberta por estar aqui conosco hoje para dividir, compartilhar, dialogar seu conhecimento vastíssimo sobre uma pesquisa que realizou no doutorado e desenvolve pesquisa e atua na área também. A conferência intitulada De Cancro de Mama, Identidades e Representações está começando agora, com muita alegria. Retomamos esse ano do grupo de estudos interdisciplinares em ciências sociais e falar um pouquinho do currículo de Roberta é falar de uma questão que é bem interessante na formação dela, e acho que é muito latente e vai ficar muito latente na fala dela, que é uma dedicação, um empenho e uma competência muito grande. Ela é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Bioquímica e Biologia Molecular pela mesma universidade, doutor em Biologia Aplicada à Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco, no Laboratório de Imunopatologia, aí eu não sei se eu vou pronunciar correto, Keizo Azami, não sei, atuando, entre outros, sobre os seguintes temas: marcou marcadores moleculares para o cancro de mama, diagnóstico molecular, biologia molecular, engenharia genética. Faz parte de diversos programas, atua na rede oficial de ensino, docente pela Universidade Federal de Pernambuco, faz parte do núcleo docente estruturante da Uninasal e é docente dos cursos de saúde da Uninasal em Caruaru. Tenho verdadeiramente o prazer de ter trabalhado com Roberta durante um breve tempo, mas a admiração continua mesmo distante de espaço físico. E Roberto tem uma atuação que vai para além da área da biologia, com temas sociais e a provocação disso, estimulando estudantes em diversos níveis. Então, penso que hoje nós vamos ter um diálogo bem interessante e muito produtivo. Espero que todos e todas gostem. Mais uma vez agradecendo, e Roberta, é com você. Muito obrigada pelo convite. Fiquei imensamente feliz e emocionada, né, pelo convite. É, Obviamente, partindo de você, eu fiquei muito mais feliz ainda, né? E como você bem falou, né, a gente trabalhou brevemente, né, durante um curto espaço de tempo, mas mesmo a gente não sentando para conversar tanto, né, e nem tendo uma proximidade tão grande, a gente sente, né? Então, a gente sente a competência, nós reconhecemos os nossos, né? E isso é fato, assim. Então, eu agradeço muito o convite, é um prazer enorme estar aqui hoje partilhando, né, com um grupo de vocês que eu já ouvi você, né, no nosso ambiente de trabalho falar algumas vezes do seu grupo de estudo e isso me deixava assim muito feliz. Meu Deus, as pessoas realmente conversam sobre diversos temas e querem tentar mudar, sabe, alguma coisa. E eu não me senti mais só, sabe? No ambiente que estávamos, eu comecei a não me sentir mais só. Eu me sentia um pouco desgarrada, mas depois eu me apeguei ao que você mostrava para mim. Eu disse, meu Deus, eu não estou só. Isso é muito importante. Então, assim, eu fiz uma breve apresentação para o grupo, né, para que a gente converse um pouquinho sobre esse assunto tão relevante, tão importante, que até hoje tem tantos estudos e não chegamos aí a um denominador comum por causa da heterogeneidade que esse tema traz, né? Então, a primeira fala que você disse hoje, né, que leu, né, uma notícia onde uma médica, né, uma pessoa que é formadora de opinião, uma pessoa que está ali nesse cargo importante, fala que não existe, né, câncer de mama, isso deixa assim, tudo que foi estudado até hoje, né, todos os investimentos em pesquisa, todas as pessoas que estão hoje com a doença, né,
numa situação muito crítica, né? Então, assim, essa fala é uma fala, eu peço até desculpa, criminosa, né? De uma pessoa que fala, ao que profere algo assim. Eu vou abrir a minha apresentação e vocês, por favor, me digam se conseguem, é, ver a apresentação. Sim, Sim, né? Pronto, sim, tá, está a tela toda, completa. pronto, pronto. Bom, quando Aí, for Roberta, eu convidar. acho que só precisa clicar para projetá-la. Ah, não está projetando, né? Não, eu vejo a tela completa, a página do PowerPoint completa, não o slide só. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver. E Pronto, agora? agora sim, sim. Pronto. É, bom, pessoal, boa tarde. Como o Sérgio já me apresentou, é, eu trabalhei durante muitos anos e ainda faço pesquisas relacionadas ao câncer de mama. Esse tema, né, foi objeto do meu estudo no doutorado, né, onde eu passei durante mais de 4 anos aí pesquisando. Eu fui a pioneira no meu laboratório a trabalhar com câncer de mama. O laboratório ele tinha expertise em trabalhar com câncer, mas porém câncer de colo de útero. E eu fui a primeira a encabeçar o projeto de câncer de mama. E me apaixonei pelo tema. é, Tive, né? Eu sou bióloga de laboratório, né? Eu digo sempre isso, eu não sou bióloga de campo, não vou lá me agarrar com os bichinhos, não. Eu sou bióloga de laboratório, né? Eu trabalho ali a parte laboratorial e as descobertas, assim, para a ciência, de fato. Mas esse trabalho com câncer, ele me trouxe uma perspectiva diferente, porque eu tinha que coletar as minhas amostras para meu objeto de estudo, e eu tinha que ir para o corpo a corpo com as pacientes. Então, eu vivi, de fato, toda a atenção, desde o processo de diagnóstico, e tratamento, muitas vezes cura dessa paciente, algumas vezes não, algumas vezes essas pacientes, elas foram a óbito, e as minhas pacientes, elas não eram números, elas eram pessoas, de fato, né? Então, ser convidada para falar um pouquinho sobre uma perspectiva também social correlacionada ao câncer de mama, para mim é muito importante. Então, a gente vai primeiro entender um pouquinho, né, o que que é o câncer de mama, né? Então, quando a gente fala em câncer de mama, né, é, o câncer, na realidade, ela é uma doença muito heterogênea, né? Ela é uma doença multifatorial que tem vários fatores associados, né, sobre essa perspectiva. Então, geralmente, né, atrela, né, se atrela aí o câncer, essa é uma doença genética, né? Então, o câncer, ele pode ser de ter duas visões aí diferentes. É, a parte genética, né? Ou seja, o câncer ele pode ter dois fatores, fatores internos e fatores externos, e ambos vão mexer com a genética de um indivíduo. Os fatores externos vão estar relacionados aí ao ambiente e aos hábitos de vida que esse paciente ele vai estar ali, né, sendo submetido. E os fatores internos vão estar relacionados aos fatores hereditários, né? Então, nem todo câncer é herdado, né? Nem todo câncer aí, sobretudo o câncer de mama, é herdado. Alguns fatores podem desencadear, né, a formação de um câncer. Então, geralmente, né, o câncer ele é um crescimento celular desordenado, e aí a gente pode ter cânceres em células que nós chamamos de somáticas e em células que nós chamamos de germinativas. As células somáticas são aquelas células que aparecem em qualquer parte do seu corpo, então qualquer célula do seu corpo pode vir, né, a crescer desenfreadamente e ocasionar um câncer. Esse é um câncer somático, né, de células somáticas, porém, a gente também tem os cânceres germinativos, né, de células germinativas, que estão relacionadas às nossas células
sexuais, né? Tanto espermatozoides como óvulos, tá? É o ovócito tipo 2. Então, a gente tem essa diferenciação, mas é uma doença muito diferente, né? Diferenciada. Para que a gente entenda um pouquinho, existem 6 características importantes que, inclusive, é de um artigo científico que nós chamamos de Hallmarks of Cancer, né? Geralmente, quem trabalha com câncer já leu esse artigo, que lista 6 características aí para que o câncer ele apareça, que é autossuficiência em fator de crescimento, então o câncer ele cresce sozinho, de forma desenfreada, insensibilidade a esses fatores, então mesmo que a célula ela queira parar, ela não consegue, né? Evasão da apoptose, o que é isso? A célula ela não consegue morrer, a célula ela se torna imortal, então tem um processo de imortalização dessa célula, né? Angiogênese sustentada, então, para que todo o câncer cresça, eu preciso que novos vasos sanguíneos sejam formados, né? E que esse câncer tenha capacidade de invasão. Então, se o câncer, ele consegue, se as células que estão crescendo desenfreadamente conseguem é, responder todos esses pré-requisitos, ela é uma célula de fato cancerígena, né? E o final, que é a capacidade de invasão, é o que nós chamamos das metástases, né? Que as metástases, a gente tem um câncer inicial, depois esse câncer, ele atinge aí o seu ápice, né? Que é o processo de invasão causando os processos de metástase. Então, quando a gente fala sobre o câncer em si, o câncer é uma doença, como eu já falei, altamente heterogênea. O câncer de mama é mais ainda. Então, ele é considerado mundialmente, tanto pela Organização Mundial de Saúde, né, como aqui no Brasil, pelo Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, a maior doença que em números de morte, né, morbidade e mortalidade. Então, a gente tem muitas pacientes que estão acometidas do câncer, mas sobrevivem com a doença, né, elas conseguem sobreviver aí tendo a doença, mas é uma doença que causa muitas mortes, então a mortalidade também é muito elevada. Então, é uma doença com altos índices de morbidade e mortalidade em todo o mundo. É uma característica somente das mulheres? Não, né? Nós temos cânceres também masculinos, porém, esse índice aí é muito pequeno entre os homens, né? Então, geralmente, quando eu dou a aula, alguns estudantes dizem, professora, mas como eu sou homem e eu posso ter câncer de mama? Pode, você tem uma mama. A sua mama só não é evoluída, né? Então, mas você tem uma mama, você não tem só músculos nessa região torácica, você tem uma mama. Então, é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Então, por mais que a medicina ela avance nos processos de tratamento e de diagnóstico, ainda é uma doença que acomete muitas mulheres. Então, as mulheres elas acabam tendo uma suscetibilidade ao câncer de mama muito grande. E o câncer de mama, né, por ter esse processo aí bem minucioso, genético, né, correlacionado a ele, a gente pode dividir esse câncer de mama em subtipos. Então, por exemplo, existe câncer de boca, existe câncer de esôfago, existe câncer de próstata, existe câncer de pâncreas, enfim, em todos esses órgãos, né? Quando a gente chega para câncer de mama, não existe só um tipo de câncer de mama. Existem vários subtipos de câncer de mama que nós chamamos de subtipos moleculares. E esses subtipos moleculares, né? Como é que a gente consegue distinguir, avaliar esses subtipos? A gente avalia eles pelo comportamento biológico que ele tem, que eles possuem em cada paciente. Por que o comportamento biológico? A gente tem aí, aqui na figura, eu mostro para vocês, alguns subtipos moleculares que são os mais estudados, né? Que nós chamamos de subtipo luminal A, luminal B, os tumores HER2 positivos e os tumores triplo negativos. E esses subtipos aí, eles estão correlacionados com o melhor prognóstico para paciente e com o melhor, né, tratamento
para a paciente. E a recidiva também, ou seja, as chances da paciente ela recidivar, ou seja, dela ter novamente essa doença. Então, esses subtipos moleculares, eles te dão exatamente como é que essa paciente ela vai se comportar durante a fase da doença e se essa paciente ela vai ter um bom rendimento aí, uma boa chance de cura e qual é o tipo de tratamento que essa paciente ela vai ser submetida. Isso é importante porque o médico oncologista, ele vai saber traçar o melhor tratamento para a paciente. Porém, né, alguns desses subtipos são específicos em algumas pacientes com relação à etnia dessa paciente. E isso é muito importante. Por quê? No Brasil, nós temos uma miscigenação muito grande de raças, né? Sobretudo. Então, quando a gente fala de uma população estadunidense, né, norte-americana, quando a gente fala de uma população europeia, mas quando a gente fala de uma população, por exemplo, brasileira, que é um país de proporções continentais muito grandes, a gente fala de uma miscigenação de raças grande também. Então, aqui no Brasil, o quantitativo aí de mulheres, por exemplo, os pardas, né, e pretas, se sobrepõe ao número de mulheres brancas na população. E geralmente esses subtipos, né, eles estão relacionados a esse tipo de fator. Quando eu falo de mulheres brancas aí no Brasil, geralmente essas mulheres são diagnosticadas com subtipos luminal A, luminal B, tumores HER2 positivos. Isso para essa paciente é um bom prognóstico. Mas quando se trata de mulheres negras, né, pretas ou pardas, essas pacientes, né, 57% dessas pacientes, elas são diagnosticadas com tumores triplo negativos. Você ser um tumor triplo negativo para uma paciente não é um bom prognóstico, porque essa paciente não responde bem a um tratamento. E eu vou explicar direitinho a vocês como é que isso acontece. Veja, aqui nesse slide a gente mostra os subtipos moleculares, né, do câncer de mama em azul, né? Quanto mais azul a setinha, melhor prognóstico e menos agressividade o tumor vai ter para a paciente. Então, as chances de cura dessa paciente, elas são muito mais positivas. Quando a setinha ela vai para o outro lado, ela fica em vermelho, é o pior prognóstico, ou seja, o câncer é mais agressivo para aquela paciente, ela tem menos chances de tratamento, menos chances de sobrevida. E se ela se tratou e ela conseguiu, por exemplo, ter uma chance de cura, ela tem uma chance muito grande de recidiva desse câncer. Então, esse câncer pode voltar ou ele pode metastatizar. Essa característica desses subtipos estão relacionados aos receptores moleculares, né, que nós temos nas nossas células. A gente tem receptores moleculares aí para hormônios, que são receptores hormonais. Geralmente, os receptores hormonais para o câncer de mama são os receptores de estrogênio e os receptores de progesterona. E o HER2, que é outro receptor molecular que aí codifica uma proteína chamada proteína do crescimento epidermal humano, que é o HER2. Quando essas pacientes são luminais, elas possuem esses receptores positivos. Esses receptores conseguem se ligar a um medicamento. E aí o tratamento ele consegue ser feito. Quando a paciente tem esses receptores negativos, significa que elas não têm esse receptor não se liga a nenhum medicamento. E aí essa paciente não consegue fazer uso da terapia hormonal. Essa terapia hormonal é uma terapia mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais pessoal, né? Ela é pontual. E aí, quando a paciente ela é triplo negativo, ela vai ser submetida a um processo quimioterápico, que é sistêmico. Então, para a paciente, é muito mais debilitante, né, ter um tratamento quimioterápico do que ter um tratamento oral, que é um tratamento com comprimido, por exemplo, que é um tratamento hormonal. Então, é muito mais agressivo e pior para a paciente ela ser triplo negativo. Mas os estudos mostram que as mulheres negras, as brasileiras negras, elas têm uma probabilidade e uma propensão a serem diagnosticadas com tumores triplo negativos, justamente pelo fator genético.
E aí, né, essas estimativas no Brasil, elas acabam aumentando muito. Então, todos os anos, né, geralmente, bienalmente, o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer de Mama, ele faz aí uma projeção, né, sobre como estarão os índices de câncer de mama aí no país. A gente tem uma projeção de 2023 a 2025, onde, né, a gente tem aí os números de câncer de mama aumentando no Brasil, né, mais de 73 mil casos em cada 100 habitantes, isso é muita gente, né, muita gente mesmo. E se a gente for olhar as projeções anteriores, esses números eles só aumentam, né? Então, o que que acontece, né, para esse aumento? Um dos principais problemas, né, entraves nesse processo de aumento de estimativas aí de novos casos de pessoas doentes ou que serão acometidas, infelizmente ainda é o diagnóstico tardio, né? Então, muitas vezes na maioria das vezes, os pacientes eles passam por um diagnóstico muito tardio aí para essa paciente. E aí, geralmente, as pacientes chegam no serviço de saúde com um câncer muito avançado, e geralmente essas pacientes, o tumor é tão grande que elas precisam passar por uma quimioterapia neoadjuvante, que é aquela quimioterapia antes da cirurgia, para que o tumor ele regrida, né? Para que o tumor ele diminua de tamanho, para que ele consiga ser operável, para que essa paciente tenha pelo menos uma chance, né, de sobrevida aí nesse processo operatório, que não é 100% de certeza, mas os índices eles aumentam sobretudo por isso. A gente tem uma estimativa, são números do Globocan, né, são números mundiais, onde o câncer de mama tem um processo de novos casos muito grande também. O Globocan, essa última tabela de 2020, mostra um índice altíssimo aí de câncer de mama. E esse câncer de mama geralmente está associado, de fato, a fatores genéticos aí, que são genes pontuais que afetam, né, a saúde feminina. E aí, esses dados são importantes porque auxilia, né, a gente a traçar novas características, né, de evolução aí no tratamento clínico de pacientes, que são os estudos dos marcadores moleculares. Já que o câncer de mama, ele é subdividido nesses subtipos que eu falei para vocês, a gente procura aí marcadores específicos que sejam capazes de melhorar aí o diagnóstico, o prognóstico, né, a forma de tratamento dessas pacientes. E esses marcadores moleculares são moléculas, né, que são definidas aí para que a gente faça uma busca, né? Desculpa, um rastreio nessa paciente. Então, para que que eles servem? Eles servem de prognóstico, resposta à terapia, progressão e recorrência. Quando um marcador molecular ele é levado, né, a estudo de diagnóstico, é para a gente saber qual é o tipo da doença. Prognóstico, eu devo tratar ou não essa paciente. Preditivo, qual o tipo de tratamento que essa paciente vai ser submetida? É uma cirurgia, é um tratamento hormonal, é uma quimioterapia? Quais são os coquetéis quimioterápicos que vão ser melhores para essa paciente? E qual a dose que essa paciente vai tomar? Tudo isso é respondido pelos estudos dos marcadores moleculares, que foi o objeto do meu estudo no doutorado. Esse mapa, né, eu retirei esse mapa do meu artigo, né, do artigo que eu publiquei durante o doutorado. É, e aí, nesse artigo, eu fiz uma varredura de todos os marcadores moleculares que eram candidatos a estarem presentes em populações específicas. E aí eu consegui fazer esse estudo, foi um estudo aí de 4 anos, de fato, para conseguir chegar nos principais marcadores que estão aí em referência nessas cores de cada região do mundo, desde Ásia, Europa, América do Sul, América do Norte, todos eles estão aí organizados nesse mapa. E aí a gente conseguiu observar que existe sim marcadores moleculares específicos para cada região do mundo. Ou seja, tratamentos que geralmente são importados, né, de outros países não necessariamente vão ser
eficazes para tratar a população A, B ou C. É importante que os marcadores e que o regionalismo ele seja levado em consideração a fim de melhorar a perspectiva de vida, né, e a qualidade de vida dessas pacientes, que hoje em dia muitas vezes não é feito. Né? A gente vê a maioria das medicações que nós consumimos são medicações que passaram pela fase de teste, obviamente, né? Mas essa fase de teste não foi numa população nossa. Essas fases de testes passaram em populações que muitas vezes são consideradas aí puras, né? Então, vai muito aquém da nossa miscigenação. Então, era isso que eu queria mostrar no artigo, que há uma diferença gritante e que essa diferença ela precisa ser levada em consideração, né? Então, a partir desse estudo, a gente começou a observar a formulação de painéis genéticos específicos para serem utilizados nessas pacientes, que nós chamamos de assinaturas genéticas ou painéis genéticos. Na prática clínica, já existem alguns comerciais sendo utilizados, né? Então, nessa tabelinha aqui, também foi retirada do artigo, a gente tem aí pontualmente vários testes genéticos sendo comercializados, né? O número de genes, que são o número de marcadores que ele vai lá e olha, né? Faz a varredura na paciente, mas ficou ainda dúvida, né? Será que esses painéis, será que esses estudos aí, eles servem para a nossa população é, é, em si, né? Então, essa dúvida, ela ficou pairando aí na minha cabeça durante muito tempo, né? Por que que é importante que esses painéis genéticos eles sejam definidos? Para que a gente tenha um bom diagnóstico, ou seja, se o tumor é benigno ou não, para a gente classificar esse tipo de câncer, né? Qual o tipo, se é um luminal A, luminal B, se é um triplo negativo, qual o tratamento que a paciente ela vai levar e quais são as chances dessa paciente aí nessa jornada. É, e aí a gente leva em consideração, depois dessa busca desses painéis, é, para a terapia personalizada. Então, digamos que uma população X, ela tem dor de cabeça. Mas, digamos que a minha dor de cabeça passa com paracetamol, e a dor de cabeça de ciclano passa com dipirona. A gente tem dor de cabeça, mas estamos tratando de forma diferente. A gente tem a mesma dor, só que os tratamentos eles precisam ser personalizados. E é isso que a gente busca, né? Que é uma terapia direcionada, com o melhor diagnóstico, uma terapia direcionada para essas pacientes. Essa figura aqui, ela mostra várias medicações, né? É, agindo aí em uma célula de uma paciente, por exemplo, com câncer de mama. Essa figura também eu retirei do meu artigo. É, aqui a gente tem diversas medicações que podem ser utilizadas em pacientes, né, com câncer de mama, só que aqui a gente leva em consideração os subtipos moleculares do câncer de mama. Então, algumas pacientes vão ser tratadas com a primeira droga, outras pacientes vão ser tratadas com a segunda droga, todas têm câncer de mama, mas pelo subtipo a gente consegue predizer qual é o melhor tratamento ou alvo terapêutico para essas pacientes. E isso, né, é o que leva a gente a um processo de direcionamento dessa terapêutica. Então, um geneticista precisa ser, né, consultado, ele precisa ser certificado. A gente precisa de um especialista na parte de genética, a gente precisa de um aconselhamento genético para essas pacientes, de um diagnóstico feito com qualidade para essas pacientes, para que essas famílias e essas pacientes elas se beneficiem. Em 2014, eu participei de uma competição de engenharia genética no MIT, nos Estados Unidos. E eu fui, juntamente com o meu grupo de pesquisa, participar dessa competição, onde nós fizemos, né, uma pesquisa onde nós trabalhávamos com essas pacientes do meu doutorado em câncer de mama para produção de um biosensor para diagnóstico de câncer de mama em 1 minuto. Por quê? Porque geralmente as pacientes que são submetidas a um diagnóstico, elas precisam fazer uma mamografia. E a mamografia, muitas vezes, ela é muito dolorida
E quando a paciente consegue fazer a mamografia, muitas vezes, dependendo da região que essa paciente mora, ela não consegue se deslocar aonde tem o mamógrafo. E isso é um grande problema no processo de diagnóstico tardio, porque a paciente não consegue chegar lá. Então, esse é um grande entrave. E a nossa, né, proposta era fazer um aparelho de diagnóstico portátil, onde a gente conseguisse levar esse aparelho para qualquer lugar do mundo, né? Inclusive regiões mais remotas possível, para essas pacientes elas conseguirem fazer esse diagnóstico. E a gente conseguiu fazer um protótipo desse biosensor, e nós mostramos que o protótipo que nós tínhamos, com as pacientes que nós tínhamos, conseguiam fazer o diagnóstico do câncer de mama em 60 segundos. E isso foi uma revolução na época, né? A gente levou esse protótipo para os Estados Unidos, a gente lançou essa ideia lá, nós apresentamos esse trabalho, e pela primeira vez, né, que um grupo de pesquisa, pelo menos do Nordeste, participou dessa competição nos Estados Unidos, nós fomos medalha de prata, né, em uma das categorias. E isso para a gente foi maravilhoso, né, porque tínhamos a perspectiva de irmos à frente para esse processo. Então, assim, foi um marco, né, no grupo de pesquisa, no que nós propunhamos, né, e então, assim, foi maravilhoso. Eu trouxe para vocês, para mostrar um pouquinho, os painéis genéticos que hoje são utilizados na prática clínica e são tidos como padrão ouro, né, para o câncer de mama. Esse aqui é um teste estadunidense que se chama Oncotype DX, onde 21 genes são analisados, né, para câncer de mama estágio luminal. Essas pacientes aqui, todas testadas, são pacientes estadunidenses. Esse outro teste aqui, ele se chama Mama Print, e ele analisa 70 genes, né? Também é específico para câncer de mama e também para os tipos luminais. Esse teste aqui, ele foi todo testado em mulheres holandesas. Então, percebam que a gente tem o primeiro teste, os dois testes são padrão ouro, né? O primeiro teste feitos para mulheres estadunidenses, mas é vendido no mundo todo, e o segundo teste é mulheres holandesas, que também é vendido no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, o que é que falta, né? Falta um estudo genético que abranja essas populações mais miscigenadas. Então, é isso que a gente quer. E aí, eu trouxe para vocês, né, pegando um gancho do que eu falei anteriormente, essa é uma matéria do Instituto Nacional do Câncer, né, aqui no Brasil, de 2024 agora, né, desse mês de outubro, né, o mês de outubro rosa, que mostra que INCA investiga porque há mais casos de câncer de mama agressivos nas brasileiras negras. Então, mais uma vez, os testes vendidos como padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama só conseguem ser úteis para mulheres brancas. Para mulheres negras, a gente não tem essa utilidade. Elas podem usar? Podem, mas elas não conseguem diagnosticar nessas pacientes um câncer triplo negativo, que é o mais agressivo, e está relacionado a essas mulheres, né? Então, o que é que falta? Existem muitos estudos correlacionados a isso, e isso está ligado à genética, de fato, a essas mulheres. Só que o que é importante, e que vale salientar, é que a ancestralidade dessas mulheres também conta. Então, essa ancestralidade aí é importante verificar, né? Porque o que é que há, o que é que acontece que essas mulheres elas possuem, né? Essa probabilidade aí a mais de terem essa agressividade. E aí eu gostaria também só para fechar, falando um pouquinho sobre, obviamente, né, pelo um estudo social, a gente sabe que as mulheres negras, né, geralmente elas têm um processo de uma renda mais baixa, né? Então são pessoas que têm uma renda, né, menos favorecida. E entrei no Ministério no site do governo, né, no dos ministérios de sociais que fazem o processo, por exemplo, do Bolsa Família, e eles mostram que as mulheres pobres, as mulheres negras pobres, que fazem o uso, que recebem, por exemplo, o Bolsa Família, elas conseguem ter uma melhor
né, um melhor prognóstico aí, e elas conseguem sair desse nicho de doença. Por quê? As negras que recebem Bolsa Família, a Bolsa Família para essas mulheres virou um fator protetivo, porque elas acabam tendo uma melhor qualidade de vida justamente pelo processo da alimentação, porque elas têm como comprar uma melhor alimentação. Então, isso vira um fator protetivo. Então, os estudos mostram que quem recebe, né, esse benefício do governo consegue, né, sair desse mapa aí de estatísticas de câncer de mama. Isso é importante que a gente leve em consideração. Existem muitas pessoas contra, né, fomentos governamentais assim sociais, mas isso é bom também, isso é muito bom para a população. Veja, a gente não está falando de mapa de fome, a gente está falando de saúde, né? Essas pessoas elas conseguem ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor alimentação, e com isso elas conseguem, né, sair desse mapa aí, dessas estatísticas. Então, isso é importante também salientar. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de falar brevemente sobre algo que me enche os olhos e que me dá vontade, que eu gosto de falar, sobretudo, falar sobre uma causa tão importante, né, onde todo mundo é susceptível a esse processo. Então, assim, muito obrigada e estou aberta a questionamentos. Roberta, muito obrigado pela aula. Em diversos níveis. A gente ficou trocando aqui mensagens pelo meio da explicação e eu fiquei fervilhando de questionamentos. Para quem quiser fazer pergunta também, é só levantar a mãozinha, pode ficar à vontade, eu colocar aí no chat. Eu vou começar com as perguntas, mas é mais a nível de curiosidade, Roberta, do, do que eu fiquei pensando. Por exemplo, é, há fatores genéticos, ponto. Há uma subrepresentação da ciência em populações miscigenadas. Isso já me dá um recorte do que é a ciência até então, apesar de tentativas, mas dá um recorte. Nós estamos falando de aspectos de diagnóstico, de possíveis tratamentos, de impacto social, que poderia também ser trabalhado depois do cuidado, do acesso, da rede de apoio, quer dizer, há uma implicação em conjunto de todo o processo, não é? E fiquei imaginando também as questões, por exemplo, eh, da da imagem e do estigma dessa mulher no tratamento, não é? Pelo menos quando eu era criança, há algum, há algum muito tempo, era dito o seguinte, que as pessoas não tinham câncer, tinham CA, porque não podia dizer a palavra, porque atraía, não é? Então, tinha essa mística também em torno. Ou então a coisa, era alguma coisa, ou a doença, assim, camuflava a expressão. E qualquer tipo de câncer era uma sentença de morte naquele dado momento. Obviamente que houve uma evolução de tratamento e tudo mais. Mas aí eu fiquei pensando, a partir do que você colocou, estamos no outubro rosa, e vem todas as discussões para aumentar a visibilidade da discussão, e não necessariamente só nesse período tratar da temática, se realmente, enquanto país, né, nós temos condições reais para direcionar um tratamento terapêutico pelo SUS, por exemplo, porque eu fiquei pensando na demanda reprimida da pandemia, né? A demanda já era muito grande. A demanda da pandemia aumentou. Nós sabemos do sucateamento que passamos por vários desgovernos e tudo mais, e intensificado durante a pandemia. E que a pandemia, agora, muitas vezes, ainda infelizmente, justifica a ausência de investimento público, né, no tratamento e tudo mais. E quando você traz essa informação de que as populações femininas, sobretudo negras, não é, são mais impactadas por uma ação muito mais agressiva e que ela não está propriamente mais rapidamente diagnosticada,
Isso implica em dizer também que essa é uma população que merece ainda mais um olhar de atenção, não é? E uma outra curiosidade que eu fiquei foi, você falou da competição nos Estados Unidos. Me interessei demais. Parabéns. A segunda questão é, onde é que está isso que não está geral? Bom, respondendo às seus dois questionamentos. É, Sérgio, um dos grandes propósitos, assim, quando eu vim trabalhar com câncer, né, e quando eu vi que seria câncer de mama, as pacientes que participaram do estudo, sobretudo, são pacientes do SUS, né? Então, essas pacientes, elas assinavam um termo, né, de consentimento ali, da sua amostra biológica, né, do seu sangue, do seu tumor, onde eu coletava, e essas pacientes, a priori, né, elas respondiam o questionamento se elas estavam consentindo, porque elas estavam participando de uma pesquisa, né? Então, tudo era nível de pesquisa. É, e muitas pacientes, elas aceitavam, e muitas pacientes, mesmo sabendo que não teriam chances, elas respondiam que estavam aceitando participar do estudo, porque elas sabiam que mais à frente outras mulheres. Veja que senso, né? Que um ser desse tem, que elas sabiam que elas não iam usar aquilo ali porque ia demorar. Elas diziam: Eu sei, doutora, que vai demorar, mas eu sei que virão outras mulheres que vão se beneficiar do que é meu, elas diziam. E aí, o intuito, de fato, é que a gente colocasse isso em prática. Então, essas pacientes, elas foram utilizadas, né, elas participaram do estudo e elas participaram efetivamente de um tratamento específico depois dos estudos com genéticos, né? Só que, assim, infelizmente, nós sabemos que o fomento na pesquisa, ele é muito diva- vagaroso, né? Digamos assim. Então, a gente sabe que o fomento tem, os incentivos tem, mas muitas vezes os incentivos nos faltam. Nós, sobretudo, brasileiros, passamos por um processo de recuo desses fomentos, você sabe do que eu estou falando, né? Numa época aí que a gente não gostaria de voltar, né? Que passou, mas, sim, existe as chances disso ir para o SUS. Sim. Se eu disser para você que não, eu vou estar mentindo. Sim, existe. É, Só que, infelizmente, né, esses recuos que nós tivemos aí durante 4 anos, né, no nosso país, algumas dessas pesquisas, elas foram cessadas, né? Então, a gente ficou aí, né, em um processo de stand-by, né, mas graças a Deus estamos voltando aí nesse processo, mas sim, isso é possível de ir para o SUS. Segunda resposta, na competição de engenharia genética, esse projeto era um projeto meu e de outra doutoranda. Eu entrava com a parte de biologia molecular e ela com a parte do biosensor. Inclusive, uma outra doutoranda, que inclusive é portuguesa, né? Ela participou desse estudo, ela é uma engenheira biológica, né? Ela fez engenharia biológica aí, acho que na Universidade do Minho, e ela participou dessa pesquisa. Eu e essa outra doutoranda, a biomédica, encabeçamos o projeto. Esse projeto teve uma visibilidade aí muito grande a nível nacional e internacional. Para você ter uma ideia, a presidente do laboratório Fleury, ela viajou conosco, porque ela queria comprar a patente desse biosensor, né, para que o laboratório dela, né, tivesse aí, encabeçasse, essa divulgação. E aí nós fomos patrocinados aí por uma empresa pernambucana que é o César, né? Então o César, ele nos patrocinou, ele pagou nossa inscrição, pagou nossa estadia, nós fomos com tudo pago, né, por essa empresa. E o César, ele também queria essa patente,
né? Como ele foi o patrocinador, ele queria a patente porque eles queriam ganhar o mercado, né, de biologia sintética. E, assim, foi um auge na nossa carreira, né? Porque eu, pelo menos, enquanto bolsista de doutorado, tive a oportunidade aí de emprego ganhando muito bem. Obrigada, né? Porém, o que é que aconteceu? Existem egos que são muito inflados, né? Então, infelizmente, alguns egos foram inflamados nesse processo. E eu e a outra doutoranda, né, nós abrimos uma startup, né, nós com esse propósito, né, desse biosensor, é, só que por questões aí de egos também, eu acabei saindo, né, eu desertei aí desse projeto, mas ela continuou. Então, essa biomédica, ela continuou, ela foi continuar, inclusive, este projeto no MIT. Ela foi convidada, ela foi morar em Boston, ela foi convidada pelo MIT, ela fundou, né, ela trocou o nome da startup, ela fundou outra empresa que se chama Conquerex. Ela começou a ter patrocínios, né, outros patrocínios, e ela fez outro biosensor, que esse biosensor eu participei do início, que ele diagnosticava 18 tipos de câncer. Então, ele saiu de um só, que era o câncer de mama, foi para 18 tipos de câncer, porém veio a pandemia. E nesse processo de pandemia, os, os investidores começaram a ver um risco muito grande no desenvolvimento desse chip, né? O chip estava tão avançado que eles estavam em testes e só precisando aí de um aval do FDA. Chegou a nível FDA, para você ter uma ideia. E ela teve que recuar também nesse processo por causa de falta de investimentos de patrocinadores, né? Inclusive, ela mesma fez uma live, né, há uns dias atrás, falando, porque ela foi notícia no Brasil inteiro, essa menina. Ela é pernambucana, mora em Recife, e ela foi notícia, ela foi explicar o motivo pelo qual ela não tinha mais dado continuidade, e aí ela vendeu a patente para outros investidores, só que internacionais. Então, esses investidores estão fora, né? Não estão mais aqui. Imaginei essa questão de mercado também poderia ser uma questão de competição, então entra mais para o lado da economia e da sociologia também nesse processo. Tem uma pergunta aqui no chat e eu fiquei pensando também, mas isso eu queria deixar muito evidente, a importância da universidade pública e da pesquisa na universidade pública. Por mais que queiram diminuir e tornar a imagem ruim da universidade pública, é ela responsável pela pesquisa. É ela que desenvolve esse processo. Aí só vou fazer a pergunta de Isandra e passo para você, certo, Rafa? Porque já mistura as duas. Isandra diz assim, Roberta, diante desses dados, há no Brasil uma política de saúde voltada para atender com mais celeridade esse grupo de mulheres mais vulneráveis? Rafa. Boa noite, obrigada, professora. Foi muito interessante, até porque não é propriamente a nossa área, e eu agora, a refletir sobre aquilo que foi falando, estou aqui a tentar puxar um bocadinho mais a brasa à nossa sardinha, não é? Como costumamos dizer. Ahm, Fiquei a pensar, lá está, contextualizando a questão do título, fiquei a pensar, a professora conviveu diretamente com estas mulheres, ao nível das representações com elas próprias, com o seu próprio corpo e tudo mais, tirou alguma ilação? Não sei se pode falar um bocadinho sobre essa questão, ou até mesmo ao nível, lá está, dos relacionamentos interpessoais, por exemplo, mulheres que fazem mastectomias e tudo mais, ao nível das relações amorosas e não sei se a professora pode falar um bocadinho sobre essa questão. Sim. Antes de te responder, Rafaela, vou responder a pergunta de Isandra, né? É, nós passamos aí por um processo de uma defasagem, né, nos ministérios, de uma defasagem aí nos projetos sociais.
sobretudo relacionados aos grupos mais vulneráveis, né? A gente está tendo um retorno aí agora, né, de um olhar diferenciado para esses grupos mais vulneráveis, né? Então, existem algumas secretarias que, sim, tentam voltar, né, esse olhar, né, de forma de compaixão mesmo por esse público mais vulnerável, sobretudo essas mulheres. E aí, respondendo à pergunta de Rafaela, sim, Rafaela, quando estávamos dentro do hospital, então, para vocês terem uma ideia, eu chegava às 6 da manhã e saía às 8 da noite, porque eu acompanhava todas as cirurgias e eu ia para dentro do bloco. Então, e além do bloco, eu ia para o quarto com as pacientes, porque eu fazia um questionário antes com as pacientes, fazia coleta de sangue nas pacientes e acompanhava essas pacientes para o bloco cirúrgico. Então, eu acompanhava elas o tempo inteiro. Então, eram 2 dias bem intensos, ou um dia inteiro. E muitas dessas pacientes, algumas passavam por situações muito difíceis. Por exemplo, a gente chegava para a paciente e perguntava para a paciente se ela explicava a pesquisa, perguntava se elas queriam participar, se elas tinham, né, interesse. E uma dessas pacientes foi um bem chocante, que ela estava com a batinha do hospital, ela abriu a batinha do hospital dela, né, do hospital e fez assim: eu não vou participar porque eu não aguento mais ser mutilada, minha filha. Então, assim, ela já era uma paciente que tinha sido submetida a uma mastectomia bilateral radical, então ela não tinha as duas mamas mais. O câncer de mama dela não estava mais na mama, já estava no músculo abaixo das mamas. Então, ela já tinha vários enxertos, então já tinham retirado pedacinhos da nádega, pedacinho da coxa, para fazer os enxertos, onde eles já tinham feito as mastectomias dela. Então, naquele momento, pedir uma coleta de sangue para uma paciente dessa realmente é demais, né? Para algumas pessoas é só uma picadinha, não, não é. Não é, para ela é muito mais do que isso. Então ela disse: Eu tenho muita vontade de ajudar, mas eu não aguento mais que toquem no meu corpo. E isso é muito forte, né? Isso, eu como mulher, né? Você se vê naquela situação, eu como mulher saudável, né? Naquele momento, ver aquela paciente numa situação de vulnerabilidade tão grande era muito difícil. Então, a gente precisava ter uma força emocional, uma inteligência emocional muito grande para que você não sentasse e chorasse junto com ela, né? Então, ali você tinha que ter muito jogo de cintura ali para conseguir passar por aquilo. Outras situações onde pacientes elas foram abandonadas pelos companheiros, né? Quando descobriram que estavam ali, porque para aqueles homens que estavam com aquelas mulheres, elas tinham ganhado ali uma sentença de morte. Ele não queria saber se ela tinha para ela seria disponibilizado um tratamento, uma chance de cura. Ele não queria saber, né? A mulher dele estava doente e ele não estava pronto para deixar a vida dele para cuidar dela, não, né? Muitas pacientes tinham um único filho e tinham muito medo de deixar essa criança. São histórias assim, por isso que eu disse no início, as minhas pacientes, elas não eram números. Obviamente, eu tinha que colocar números nas pacientes, porque eram muitas, mas eu lembrava de todas as pacientes, por nome, por história, que eu fazia questão de olhar para aquelas pacientes de uma forma diferenciada, porque o ambiente hospitalar ele é muito frio, então, as pessoas, muitas vezes que estão naquele local ali, elas acabam adquirindo uma dureza e uma frieza muito grande, porque às vezes a profissão, ela exige isso. Então, você, quando chega ali com um olhar de acolhimento, essas pacientes, para ali, elas me olhavam como uma esperança. E isso era muito bom, né, ser vista como uma esperança, mas era muito difícil também, né, porque eu não sabia se realmente eu seria, né, algo que poderia ajudá-las de uma certa forma. Mas, assim, passei por muitas situações muito difíceis, mas situações extremas de verdade, né? A gente já teve uma paciente de 100 anos,
ela tinha 100 anos de idade, essa paciente. Então, era uma senhora de 100 anos de idade, que ela não, ela era uma paciente psiquiátrica, né? Então, quem respondia por ela era a filha dela, que era a tutora dela, né? Então, a filha tinha a tutela dessa paciente, e essa paciente não respondia por ela, e a filha era que respondia por essa paciente. Para você ter uma ideia, o tumor dessa paciente era tão grande, seria uma mastectomia radical, que o médico ele retirou um pedaço desse tumor antes dela entrar no centro cirúrgico, porque ela não sentia mais a mama, né? Então ele retirou um pedaço para mim porque ela não sentia mais a mama. Então eu fiquei assustada naquele momento. Aí o médico olhou para mim e fez: ela não sente, Roberta. Ela não está sentindo dor. E isso é chocante, né? Então, chegar num consultório e você está sentindo um cheiro terrível, né? E quando você entra no consultório, o cheiro vem da mama da paciente. Então, a paciente já está com a mama em putrefação, né? E você pergunta para ela, mas por que que a senhora demorou tanto? Ela disse, minha filha, eu fui cuidar do meu marido que morreu de câncer. Quando ele morreu, foi que eu fui me cuidar. Então, são histórias, é diferente, a gente não pode julgar porque uma paciente A, uma paciente B fez assim, assim, assado, porque você tem que ver o que é que essas pacientes passam. Então, são mundos diferentes. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar muito diferenciado. É impressionante, não é? E eu fico imaginando o quanto há de riqueza no diário de campo também, né? E como esse diário de campo pode ser um instrumento de pesquisa para outras pesquisas em outras áreas, né? Inclusive, porque quando você menciona essa questão da patente desse produto para diagnosticar, é política pública, não é? Que vem da universidade pública, de pesquisa nesse campo. E aí o fomento, muitas vezes, por diversas questões, e não só aqui no Brasil, mas prioritariamente aqui, por diversas situações e particularidades, o investimento em outras áreas que muitas vezes não são prioritárias ou são tantas demandas ao mesmo tempo que a pesquisa acadêmica vai ficando secundarizada. Isso vai gerando um impacto negativo nessa ciência, não é? Que vai ficando à mercê do mercado lá de fora, não é? E vai ocorrendo uma fuga de cérebro em diversos níveis, não é? Não necessariamente precisa sair dessa pessoa, mas saiu o que pensou, né? O que trabalhou, o que se criou. Então, eu vejo assim. Obviamente que minha ignorância é enorme na área da biologia, não tem, é completa, mas pensando no campo das ciências humanas, o quanto a gente ainda precisa caminhar, né, nesse aspecto, falar de saúde pública, não no sentido apenas da reivindicação pela reivindicação, mas de concretudes dessa reivindicação, né, o que, onde, por quê, qual, colocar várias perguntas nesse processo e até lá, até o momento que a gente tiver elegendo políticos que tenham nomes de religiosos ou patentes militares ou coisas do tipo, a gente ainda vai estar fadada a uma situação bem complicada. Pelo menos é isso que a história vem nos mostrando, a história recente vem nos mostrando muito. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, pesquisas como a sua traz-nos um respiro, não é? Grande, uma esperança renovada, que eu acho que isso é extremamente positivo no sentido de que a gente pode avançar e estamos avançando, não é? Também. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho cansativo, mas estamos nessa luta porque é essa utopia que nos faz caminhar, não é? Nos motiva na sala de aula, no laboratório, na sala de aula em seus diversos níveis, seja no ambiente de lazer, mas também a esse ativismo, essa militância. Então, Roberta, agradeço muitíssimo sua participação. Foi, assim, para mim foi uma aula muito, muito importante. Quero ainda voltar a discutir quando eu lhe encontrar. Eu tenho o restante das perguntas aqui para fazer, mas a gente tem um tempinho para isso. Agradecer a participação de todos e todas que estão aqui e aí do outro lado do Atlântico. E mais uma vez dizer que o grupo tem todos os meses
discussões temáticas e que está aberta a proposições também, então sintam-se à vontade a participar frequentemente. Então, Roberta, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite novamente e obrigada pelas perguntas, né? Como você falou, não só essa pesquisa científica, mas o que tem atrás da pesquisa é outro objeto de estudo muito importante a nível social, porque esses relatos que eu, né, falei brevemente aqui para vocês, eles não vão para o artigo, eles não vão para a tese, né? Vai somente a parte científica, de fato, né? Aquilo bem amarrado, bem ali engessadinho. Essas outras partes que são importantes como discussão, elas não estão escritas em nenhum local, né? Então, assim, tá lá no meu caderno de protocolo, tudo bem organizado, mas não está para a sociedade, não está para a população, que é isso que é importante também que as pessoas saibam, né? Para que as pessoas elas sejam mais piedosas com o outro, né? Isso é importante. Então, muito obrigada, de fato, assim, por me dar voz, né? E por deixar eu falar aí um pouquinho. Eu era tão caladinha, né, Sérgio, lá, mas eu falo, viu? Muito obrigado, valeu, obrigadão, viu? Até o próximo mês com outra conferência Jakes. Muito obrigado.